agora vamos nos concentrar num momento muito importante do nosso conteúdo, que inclusive faz parte do objetivo da nossa disciplina, que é entender relações entre composição química, microestrutura, propriedades mecânicas e aplicações. E assim, o melhor exemplo para isso são os ácidos microligados, né? Podemos falar de outros ácidos, mas esses aqui, eles são carro-chefe para poder mostrar essa relação, né? E como que estamos falando de laminação, né? O primeiro processo de conformação mecânica, e na sequência vamos falar de forjamento, né? Os ácidos microligados, eles foram desenvolvidos meados da década de 70 para resolver um problema que era, na época, a tendência para a engenharia, que era reduzir o peso das estruturas veiculares, né? Para o qual se precisavam de materiais mais resistentes. Então, teve um grande pesquisador, né, canadense, o professor J.J. Jonas, né? Ele foi o pioneiro em desenvolver um material com características químicas diferentes que permitia à indústria encurtar a cadeia produtiva dos componentes veiculares, né? Por quê? Porque com controle na laminação ou no forjamento, a gente podia ter uma microestrutura, né, que conferia ao material um comportamento mecânico tão superior quanto aquele comportamento mecânico que a gente obtinha com aços de médio teor de carbono, por exemplo, temperados e revenidos. Quando a gente fala que oferecia uma solução diferenciada para a indústria naquele tempo, é porque encurtava a cadeia produtiva na fabricação dos componentes, de componentes mecânicos. Então, por exemplo, uma aplicação que já logo de cara se deu naquele tempo para os ácidos microligados foi na fabricação de componentes veiculares que vão atuar em sistemas como transmissão, é o caso de engrenagens, eixos, né? Pontas de eixo, né? Mangas, vários componentes veiculares, né? Obtidos através de processos de forjamento, bielas, por exemplo, virabrequins, todos esses componentes forjáveis, né? Podiam ser fabricados com aço microligado. Até então eram forjáveis também, só que em aço 1040, 1045, aço 1050, porém, para poder conseguir o comportamento mecânico desses elementos nestes aços, se tornava necessário, depois da fabricação por usinagem, forjamento usinagem, um tratamento térmico que consistia numa têmpera e um revenimento ou qualquer outro tipo de tratamento térmico. Os aços microligados não precisam desse tratamento térmico. Por quê? Porque ao longo do processo de forjamento, em determinados momentos do processo de forjamento, com controle das variáveis temperatura, grau de deformação, taxa de deformação, a gente consegue desenvolver fenômenos microestruturais que vão ser os responsáveis posteriormente desse comportamento mecânico que todos esses elementos precisam para poderem ser utilizados, não precisando mais dos tratamentos tradicionais de têmpera e revenimento. Hoje, inclusive, estava conversando com uma aluna de engenharia naval que me procurou para tirar uma dúvida e fiquei falando com ela 2 horas. Hoje estava falando com ela sobre essa questão do aço microligado, porque eu disse a ela assim, olha, por mais de que tudo isso que eu estou falando começou na década dos anos 70, aqui no Brasil, a gente começou a perceber uma mudança no comportamento da engenharia para ficar de olho em novos materiais, né? Substituindo os mais tradicionais, né? No início dos anos 2000. Né? E foram os aços microligados. Por isso que eu estou trazendo eles aqui, porque embora pode parecer um aço muito antigo, né? Para mim super ultrapassado, não? Ainda na indústria brasileira, eles são muito bem aceitos e para que vocês tenham mais uma ideia, em alguns nichos de aplicação, eles ainda não são conhecidos aqui no Brasil. Então, temos um olhar acostumado para determinados aços. Deu certo em 1045, não vou precisar trocar mais em 1045, tenho um fornecedor
que me garante a qualidade desse aço, tenho um fornecedor que me garante o tratamento térmico dele, não preciso preocupar em mudar nada. É assim que pensa a engenharia tradicional, né? E a gente está vendo de que esse pensamento tradicional, em muitos casos, ele já não está mais dando conta do recado, porque novos materiais estão vindo, e se você não muda esse conceito, você fica estagnado e chega uma hora em que você não vai. A sua competitividade começa a ser questionada e você vai perder mercado, e o impacto de tudo isso é o que nós estamos vendo em algumas empresas por aí que não conseguem se sustentar e acabam falindo, não? Em aços microligados, qual é o grande segredo dos aços microligados? O processamento. Essa figura, eu já falo para você, desde que eu mostrei ela pela primeira vez, parece que eu poderia dedicar aí algumas tantas horas, né, para utilizar ela como auxílio para qualquer fenômeno que eu possa explicar de conformação mecânica. Estou representando um processo de laminação em 6 passes, hein? E eu estou aqui mostrando na parte inferior desse quadro os fenômenos metalúrgicos que acontecem durante o processo de conformação mecânica, a quente, hein? Lembrando que durante acontece a recuperação e recristalização dinâmica, e que entre um passe e outro passe acontece a recuperação e a recristalização estática, uma sequenciada da outra, ok? Ao longo do processo de conformação mecânica, seguindo esse rito desse processo, então os mecanismos microestruturais que vão operar em um aço, por exemplo, seriam então os processos de recuperação e de recristalização. Dinâmica quando durante e estática entre um e outro passe. Okay? Então, os mecanismos microestruturais em um aço convencional, durante um processo de conformação a quente, eles são comandados por processo de recuperação e de recristalização. Ok? Beleza. E esse gráfico serve para isso, neste momento. E esse daqui para reafirmar isso. Entre um passe e outro passe, eu recupero e recristalizo de forma estática. E no passe, eu encruo, recupero e recristalizo de forma dinâmica. Esses mecanismos microestruturais, é muito importante que você lembre dele para o que vai acontecer posteriormente. Bom, isso é um aço convencional. Agora imagina se eu coloco nióbio em um material de engenharia. Se eu coloco nióbio, que foi o primeiro elemento de microliga que foi investigado naquele tempo, não? E por sinal o Brasil é o país mais rico em nióbio no mundo, ok? Então, naquele tempo, Jonas, no Canadá, ele começou a desenvolver pesquisa com nióbio, com vanádio, com titânio, pequenas frações. Hein? Estamos falando da casa dos ppm, tá? 300, 450 ppm de nióbio na composição química do aço. E ele manteve o conceito de um aço com pouco teor de carbono. Então, veja, tem mais uma outra questão. Aço microligado não é um aço que tem 0,4%, 0,5% de carbono. Aço microligado tem 0,2% de carbono, até 0,3%. Por que era importante pensar na época reduzir o teor de carbono? Porque nós temos um problema com esses materiais ricos em carbono. Quanto mais rico em carbono é o aço, mais difícil de conformar ele é. A estampabilidade dele se dificulta, não? E tem mais outro processo que se vê muito comprometido, que é o processo de soldagem. Então, quanto maior é o teor de carbono em um material de engenharia, a sua soldabilidade ela é pior, é mais difícil. Fenômenos metalúrgicos vão acontecer nas zonas termicamente afetadas, que são causadas pelo fluxo térmico que se gera durante o processo de soldagem, que vão modificar a microestrutura e que vão comprometer a resistência mecânica da junta soldada. E tudo isso por causa do bendito do carbono. Então, aqui, nesses desenvolvimentos, se pensou, vamos reduzir o teor de carbono, né? E vamos melhorar o comportamento mecânico com adições de nióbio, né? Titânio ou vanádio, ou
misturas de titânio-vanádio ou mistura de titânio-nióbio, nióbio-vanádio, e foram feitas várias formulações. E aqui estou apresentando, eu estou mostrando aqui um gráfico que foi desenvolvido por Irvine em 1967. Gente, eu não era nascido naquele tempo. 1967. Talvez os seus pais estavam também nascendo. Ok? Mas é um gráfico fantástico, porque assim, a equação de Irvine se usa até hoje em dia. Entendeu? Se eu quero, por exemplo, prever a temperatura de solubilização que eu devo programar para aquecer um aço microligado, que vai passar por processo de conformação plástica. Então, é assim, se eu sei que o aço tem aço microligado, que eu sei que ele tem nióbio, que é um aço microligado, eu tenho que parar para pensar assim, se ele tem nióbio, ele é microligado, qual será a temperatura ideal para eu solubilizar esse nióbio? Isto é, para eu pôr em solução sólida esse nióbio. Porque como o nióbio é um elemento formador de carbonetos e nitretos, ou carbonitretos, qualquer carboneto, carbonitreto de nióbio, ou de vanádio, ou de titânio, que houver no material, e esses carbonetos ou nitretos, eles podem se formar ao longo de todo o processo de obtenção do aço. Desde que você está resfriando, dependendo muito da taxa de resfriamento que você utiliza para solidificar o aço, não for o suficientemente controlada, pode acontecer de que no intervalo de temperatura onde o carbono e o nióbio têm afinidade, eles vão se juntar e vão formar a partícula de carboneto de nióbio. Se essa partícula já faz parte, então, da microestrutura do material, isso é um carboneto primário. Então, quando você vai laminar, a primeira grande coisa é que você precisa aquecer o material. E esse processo de aquecimento, quando é nióbio, ele não pode ser feito em qualquer temperatura. Ele tem que ser feito numa temperatura onde você consiga dissolver toda e qualquer partícula primária destes elementos. E essa equação, ela foi justamente desenhada para determinar qual é a temperatura de solubilização de aço microligado com nióbio. Aí você vai ver que tem nióbio na equação, tem o carbono, tem o nitrogênio, porque são os principais elementos que formam o carboneto, o carbonitreto. Então, a partir de substituir pelos seus respectivos valores de composição química o teor de nióbio, carboneto e nitrogênio, você consegue ter, então, qual é a temperatura que você poderia, para aquele caso de material, aquecer e dissolver isso. Lá em França, depois, em 77, eu já tinha pelo menos uns 8 anos de idade, não? Ele criou um gráfico que relaciona a temperatura de solubilização em função da relação carbono-nitrogênio e em função dos teores de nióbio. Aí está Colombo, porque se identifica assim na literatura americana o nióbio. Então, você vai ver que, por exemplo, para 0,01% de nióbio, você tem essa primeira curva. Se o seu aço ele tiver, então é uma outra forma, né, de você determinar a temperatura de solubilização. Gente, eu estou aqui neste momento mostrando que em função da composição química, eu preciso pensar nas variáveis do processo para controlar a microestrutura, para posteriormente ter o comportamento mecânico que eu estou buscando. Né? Então, e tudo parte de estudo, Hoje isso está muito mais disseminado na indústria. Hoje ninguém mais fica calculando essa temperatura. Por quê? Porque já se sabe que 1250, acima de 1250, tudo é garantido. Entendeu? Então, as pessoas elas já estão habituadas a isso, falam assim, olha, aquece esse material a 1250 graus e não vai ter nenhum tipo de problema em relação à presença de algum carboneto primário, porque você vai dissolver todos esses carbonetos primários. O que significa dissolver o carboneto? Simplesmente significa separar o nióbio do carbono, quebrar a ligação atômica, quebrar
a estrutura química dessa fase, não? E aí, tendo os dois átomos, cada um vai seguir seu caminho. O carbono se situa no interstício e o nióbio vai para uma lacuna lá, que está lá. O nióbio é um elemento substitucional, o carbono é um elemento intersticial. Isto é, ciência dos materiais, terceira fase, com meu amigo Wagner, professor Gabriel, a professora Viviane. Beleza? E aqui eu estou mostrando, não, o que acontece quando a gente dissolve todos esses elementos. Não? Quando a gente dissolve ou quando a gente quer provocar a aproximação deles, tanto faz. Né? Aqui, neste caso, estão todos dissolvidos. Né? Nós vemos aqui, por exemplo, nós vemos um reticulado cristalino, né, predominando nos pontos, né, nos vértices de cada um desses cubos. Estamos mostrando no plano, mas imagina que isso seja no espaço, seria um cubo, não? Vocês estão vendo predominância de átomos de ferro, que são os pontinhos pretos, ok? Você vê que em outros locais, você vê aquelas pequenas circunferências em branco, fundo branco, né? E você vê xizinhos em alguns locais, que aqui nós vamos chamar de interstício, onde você vai encontrar o elemento intersticial. Então, a 1250 graus, você tem o que no material? Uma estrutura cristalina, predominantemente ferro, porque estamos falando de um material ferroso, né? Em alguns locais, a ausência do ferro preenchida por um elemento substitucional. Né? E em locais distribuídos no reticulado cristalino do material, nos interstícios desse reticulado cristalino, você vê os átomos de carbono. Percebam vocês que, dependendo muito do arranjo, da distribuição de carbono em torno do ferro e em torno dos elementos substitucionais, você vai ver que há uma tendência de formar um carboneto ou outro carboneto. Então, por exemplo, no esquema que nós representamos do lado esquerdo do quadro, não? Você vai ver que, por exemplo, você tem aí átomos de ferro, né? Átomos de ferro rodeados, né, de átomos de carbono. Quando os átomos de ferro, né, estão, digamos assim, são protegidos por átomos de carbono, estão rodeados por átomos de carbono, em condição de tempo e temperatura necessária para que se dê essa aproximação, aí nós vamos ter nesses locais, sim, a presença de um composto intermetálico que nós vamos chamar de cementita, que é o composto ferro-carbono Fe3C. Então, neste gráfico daqui, neste esquema aqui da esquerda, nós estamos vendo que em qualquer dos locais onde nós vemos um emaranhado de átomos de carbono em torno de um átomo de ferro, nós vemos uma grande probabilidade para a presença de cementita. Isto é o que acontece quando você está, por exemplo, resfriando em temperatura, em meio resfriamento controlado, um aço, dentro do forno para originar o quê? A perlita, que é uma mistura de ferrita com cementita. Isso pode estar acontecendo nesse processo de resfriamento. Deste outro lado, você vê o quê? Você vê coisa diferente, não? Deste outro lado, você vê que os átomos de carbono eles estão mais próximos dos átomos dos elementos substitucionais que estão ocupando as lacunas. Aqui nós estamos falando que você está conseguindo uma formação de cementita. Deste outro lado, nós estamos falando que nós podemos ter um carboneto de qualquer que seja o elemento substitucional que forme carboneto que reaja com o carbono e que por afinidade química combine com ele e se forme o carboneto. Nós podemos mostrar, esta é uma representação do que poderia ser o carboneto de nióbio, poderia ser uma representação do que poderia ser o carboneto de cromo, que se forma nos aços inoxidáveis, por exemplo, o carboneto de molibdênio, de todos esses elementos formadores de carboneto, a maior parte dos elementos substitucionais.
Então, o que eu estou mostrando aqui? Se eu tive um material e antes da laminação ele tem um arranjo na microestrutura constituído por carboneto, o que eu vou fazer? Eu vou aquecer para dissolver esses arranjos pré-existentes. Agora, quando eu convenientemente, programo um ciclo de laminação para que em um determinado momento, sob o efeito da temperatura na qual o material se encontra, somado ao efeito do esforço mecânico que é necessário para provocar a deformação, duas energias, a térmica e a mecânica. Isso simplesmente constitui uma poderosa força motriz para que o carbono e o nióbio se combinem naquele momento da laminação. Isto é, posso ter este mesmo arranjo de volta convenientemente. Por que convenientemente? Porque eu tenho que entender o seguinte: o nióbio, ele já por si pode ser um elemento que vai endurecer o material por solução sólida. Mas, como que ele forma carboneto, né? Se eu conseguir, ao longo do processo de conformação mecânica, uma condição termomecânica de energia que permita a difusão atômica para que esses dois elementos se juntem e formem o carboneto, então eu vou provocar a precipitação de carboneto com a deformação plástica. Isto é, precipitação induzida por deformação. Esse é um mecanismo poderosíssimo de endurecimento. E assim, eu vou falar mais. Se você compara o efeito endurecedor do nióbio como elemento substitucional com o efeito do nióbio quando combinado com carbono, formando uma partícula, e aí, nesse caso, origina o endurecimento por precipitação. Se você combina, se você contrasta os dois efeitos que ele causa, endurecimento por solução sólida ou endurecimento por precipitação, aonde que nós temos mais ganhos em resistência mecânica, no endurecimento por precipitação. Então, este é o mecanismo microestrutural que foi desenhado, que foi pesquisado, foi experimentado, validado no final da década de 70, início dos anos 80, ainda nós estamos estudando aço microligado. Né? Sir, Oi, diga, quem está falando? Com licença, desculpa. Eu, Juliano. Juliano, Deixa eu perguntar, que ordem de endurecimento que o senhor está falando aí, por exemplo, comparado com o aço 1040 ou 1080? Uma precipitação do nióbio, por exemplo. O do aço microligado, hein? Olha, dependendo muito da aplicação, não, do ciclo mecânico, da quantidade precipitada, porque também depende de tudo isso, não? Mas assim, aumenta a resistência mecânica 30 a 40% em relação a que você tem em um aço carbono convencional, né? E assim, o mais legal do assunto é que você encurta a cadeia produtiva para obter o elemento, para obter o componente mecânico que você quer fabricar, entendeu? Então, quem percebeu isso foi uma indústria automotiva que já desde o início dos anos 2000 vem desenvolvendo, Biela vem desenvolvendo virabrequins em aço microligado e que deixou de usar para essas aplicações os aços carbono convencional. Né? Eles se tornam muito mais vantajosos, né, do que os aços carbono convencionais. Tá? Respondi, Juliano? Respondeu sim, professor. Obrigado. Beleza. Então, agora vamos analisar como é que se dá esse processo, esse mecanismo ao longo de um ciclo de conformação mecânica a quente. O que eu estou mostrando nesse gráfico é uma curva que é uma curva de transformação de fase. O que você vê nas linhas contínuas em formato de C são as curvas de transformação de fase, um diagrama TTT convencional, né? E o que você vê deste outro lado, não? O que você vê deste outro lado
é um diagrama, né? Ou são as curvas sobre um diagrama que representam a recristalização do material, né? Então, por um lado, eu tenho a formação em contínua do precipitado, né? E em pontinhos, o quanto seria a recristalização. Então, é uma curva que significa temperatura, tempo, recristalização, precipitação. Isso já são estudos mais para início dos anos 80. Esse foi o primeiro estudo que foi publicado, mas nós temos depois, mais recente, para ano 2000, ano 2010, outras curvas com um formato semelhante, mas o princípio da análise continua sendo o mesmo. Nesse gráfico, eu estou mostrando 3 estágios, hein? Estágio 1, o 2 e o 3. Nesse gráfico, no eixo temperatura, né, nós vamos ver uma temperatura T sub 0 e nós temos uma temperatura TR, ok? TR. Nós temos, então, as linhas contínuas que indicam RS seria início da recristalização, RF, fim da recristalização. E nas curvas em C, eu tenho início da precipitação, e na curva mais à direita, eu tenho fim da precipitação. Então, se você vê na precipitação, você vai perceber que em uma determinada temperatura, o início se dá em um determinado tempo, e que nessa mesma temperatura, se você mantiver o material exposto nessa temperatura, o fim da precipitação se dá em outro determinado momento. É um gráfico isotérmico de transformação de fase, né? E a mesma coisa vai acontecer se você analisar a recristalização. Até uma determinada temperatura, você vê, em uma determinada temperatura, você vê o início para um determinado tempo. Quanto mais alta é a temperatura, em menos tempo você consegue o início da recristalização e o término da recristalização propriamente dito. Então, baseado nessa interpretação assim, desse gráfico, vamos analisar o que acontece no primeiro ciclo. No ciclo número 1, nós estamos falando assim. No ciclo número 1, nós estamos falando que nós aquecemos o material até uma temperatura acima de T0, T0 aproximadamente 1250 graus, colocamos o nióbio em solução sólida. Se a gente deforma o material num intervalo de temperatura compreendido nesse ciclo número 1, desde a temperatura T0 até onde finaliza esse ciclo número 1, todos os mecanismos microestruturais que vão atuar sobre a microestrutura do aço, eles estão comandados por processos de recristalização. Foi aquilo que eu mostrei no gráfico anterior, antes de tudo isto, ok? Eu falava assim, em um aço convencional, se você deforma em alta temperatura, não havendo nióbio, ou havendo nióbio, porém dissolvido 100%, você vai ter, então, em um determinado intervalo, todos os mecanismos microestruturais governados por processos de recristalização. Entendeu? E qual é essa recristalização? Recristalização dinâmica e recristalização estática. Já um pouquinho mais para baixo, se você executa alguma das operações de conformação mecânica, isto é, vamos supor que você tem um ciclo de deformação de 5 passes, 6 passes, 7 passes, depende do laminador, né? Se você concentra pelo menos os 2 últimos passes, hein, numa temperatura entre a temperatura onde você finaliza o primeiro ciclo e até a temperatura TR, perceba você que continuamos vendo o início da recristalização predominantemente. Aqui, nesse grafiquinho aqui, colocando o mouse, indicando que a microestrutura, né? A microestrutura, aqui, ela se regenera a partir de um processo de recristalização. E se você mantiver o tempo
ao longo dessa temperatura, você vai ver que primeiro se forma a recristalização e em algum tempo iniciamos o processo de precipitação, ou seja, de formação de carbonetos. Então, como acontece? Deformei o material, deformei o grão, panquequei o grão. Agora o grão precisa se modificar. Ele inicia essa modificação com recristalização e se você mantiver a temperatura constante, você vai ver que você vai ter em algum momento de tempo já a presença dos primeiros precipitados. Gente, em escala real de processo, vocês já perceberam que não dá para esperar muito tempo entre uma e outra deformação. Então, o tempo necessário para que a precipitação aconteça de forma voluntária, nesse intervalo 2, é muito maior do que o tempo em que realmente as coisas acontecem na prática da laminação. Isso parece o quê? Que esse intervalo 2 não vai me trazer uma visão mais prática do negócio, do fenômeno metalúrgico que eu preciso controlar durante um processo industrial. Agora, vamos ver o que acontece no intervalo número 3. No intervalo número 3, se você programou as duas últimas deformações lá no intervalo número 3, ou seja, abaixo da temperatura TR, o que vai acontecer? Você deformou a microestrutura. Gente, o que eu estou querendo aqui que vocês entendam que a microestrutura ela nunca vai ficar deformada. Por quê? Porque ela está ativada termicamente. Ela está em uma condição de temperatura onde as discordâncias elas vão se movimentar, onde os átomos vão se movimentar. E nesse processo de movimentação, um pode encontrar com o outro e formar um composto. É o que acontece neste caso aqui. Para que se dê a aproximação do carbono e do nióbio, você precisa muita energia. Muita energia. Já em temperaturas mais baixas do que o ciclo 2, já entrando no ciclo 3, quando você deformou a microestrutura, o mecanismo microestrutural de recuperação dessa microestrutura não inicia mais com a recristalização. Inicia com a precipitação. Isto é, para que a microestrutura se recupere, o primeiro lance, o primeiro mecanismo atômico que acontece é o da formação do carboneto. E se houver tempo, veja o que acontece então com o próximo mecanismo. Se houver tempo, haverá um processo de recristalização. Só que percebam vocês que vocês têm início da recristalização com um tracinho contínuo e início da recristalização com pontinhos. O que eu estou querendo dizer com esses pontinhos é que quando você forma precipitado antes da recristalização, a recristalização ela é retardada. Ela leva mais tempo para acontecer do que se não tiver o precipitado. Então, quando a gente deforma em uma temperatura conveniente, eu vou falar depois qual é a temperatura, em uma temperatura conveniente o material, ao invés de eu provocar um processo de recristalização para regenerar a microestrutura, eu provoco um processo de precipitação. E como efeito desse processo de precipitação, eu retardo o início da recristalização, que é a formação dos grãozinhos. Então, eu vou ter partículas dispersas em todo o volume do material, em uma matriz totalmente acircular, panquecada. Certo? E essa panquecada, ela vai se recristalizar se houver tempo. O que acontece na prática da laminação, quando você deforma plasticamente um material abaixo dessa temperatura, é que você não tem tempo para recristalizar.
E aí o que vai acabar acontecendo? Quando você termina a laminação, a microestrutura, ela não é uma microestrutura recristalizada, bonitinha, toda cheia de grãozinhos poliédricos e axial. Não, não é isso. Ela é uma microestrutura alongada, panquecada, enriquecida de precipitados. Qual é o efeito do precipitado sobre a microestrutura? O precipitado ancora o contorno de grão. Ancorar significa fixar o contorno de grão. Significa evitar que ele se movimente, significa evitar que novas faces se formem a partir desse contorno de grão. Por esse motivo, você chega num momento da microestrutura onde você só tem panqueca, de austenita, que é o caso, não? Enriquecidas de partículas de carboneto. Panqueca recheada com carne moída. É mais ou menos o que você tem aí, certo? Carne moída sem molho e tomate, tá? Bem partícula mesmo, tá? Então, o que vai acontecer quando essa austenita panquecada, enriquecida em carboneto, se resfria e se transforma em ferrita? A ferrita que se forma a partir da panqueca de austenita, ela se forma de uma forma muito rápida. Por quê? Porque a energia de deformação acumulada que esse grão tem em contorno de grão é muito grande. E é nesse contorno de grão de alta energia de ativação que surgem os grãos de ferrita. Pronto. Este é o mecanismo mais fantástico que os ácidos microligados têm. Os ácidos microligados, por eles serem ácidos com pouco teor de carbono, naturalmente, quando resfriados, eles vão ter muito mais ferrita do que perlita, certo? Agora, se essa ferrita for uma ferrita de grão ultra fino, meu pai do céu, como fica a tenacidade desse material sendo um grão ultra fino? Muito, 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 muito valorizada. Então, é assim. Vamos lá. Durante o processo de conformação plástica, em uma determinada temperatura, conveniente temperatura, eu provoco o precipitado e não permito a recristalização. Na verdade, é assim, o efeito da precipitação é ancorar o contorno de grão austenítico deformado, inibindo a recristalização. Esse processo se conhece como precipitação induzida por deformação, que inibe a recristalização estática do material. E essa TR que está aí é TR, mas aí faltou um N, é temperatura de não recristalização. Ou seja, a temperatura abaixo da qual o mecanismo que predomina é a precipitação e a recristalização estática é inibida. É temperatura de não recristalização. Senhores, quando isso acontece, o resultado desse processo é uma estrutura austenítica totalmente deformada, enriquecida de partículas de carbonetos. Quando essa austenita totalmente deformada se resfria, ela forma uma ferrita fina. No final, qual a microestrutura de um ácido microligado? É uma microestrutura predominantemente ferrítica na matriz, de grão ultra fino, com alguns grãos de perlita, porque lembrando que em um ácido você tem perlita, dependendo muito da forma como você resfria, mas também uma perlita muito fina, mas além de ferrita ultra fina, o que mais você tem? Você tem partículas de carboneto de nióbio dispersa em todo o material. Entendeu? E aí é que vem o grande lance do endurecimento por precipitação do carboneto de nióbio. Porque quando a gente fala assim, carboneto de nióbio é uma partícula que endurece o material, é por quê? Porque, como toda partícula, essa partícula vai ser um obstáculo para a movimentação das discordâncias. Então, tudo que restringe a movimentação das discordâncias endurece o material, porque para você poder deformar plasticamente esse material, você precisa de uma energia muito grande que supere a energia do contorno.
Então, esse mecanismo, ele é muito sofisticado, é um mecanismo assim, em um primeiro momento você não vai entender muita coisa, hein? E ainda aqui, numa condição em que você não consegue fazer assim num quadro como geralmente eu faço, é muito mais difícil, não? O que eu estou explicando nos próximos slides é tudo o que vem acontecendo progressivamente. Tudo que vem acontecendo progressivamente. Nesse ponto, por exemplo, eu estou mostrando que abaixo do terceiro regime de trabalho, você vai naturalmente formar precipitados, e você vê já como o início da recristalização ele vai se deslocando mais para a direita, significando que a precipitação retarda a recristalização, entendeu? E aí, a partir daí, então, agora vamos lá. Por que eu preciso saber tudo isso? Porque a partir daí é que surgem os arranjos de conformação a quente. Eu estou mostrando aqui laminação controlada, mas eu posso falar assim, forjamento controlado também. Conformação controlada. Então, é o que acontece, por exemplo, aqui se eu for obter uma chapa de aço microligado, ou é o mesmo que poderia acontecer aqui se eu fosse obter, por exemplo, uma engrenagem de aço microligado. É o que poderia ter, por exemplo, se eu tivesse uma roda de trem em aço microligado. A mesma coisa, uma viela, um virabrequim, qualquer que seja o elemento mecânico, elemento de máquina que você queira fabricar em aço microligado, passa por esse ciclo, temperatura versus tempo, e assim em zigue-zague, não? Os momentos de deformação que ele sofre. É a forma convencional de representar a conformação a quente. Okay? Então, no primeiro arranjo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou, digamos que, deformando em 5 passes, deformando em 5 passes o material que eu estou laminando. Perceba você que logo no início, você tem dessa curva, você tem um grão grande. E durante o processo de conformação entre os dois cilindros, como está sendo representado aqui nesse segundo zigue-zague, você tem o quê? O alongamento dos grãos, o panquecado dos grãos, a deformação dos grãos, o encruamento do material por deformação. E entre um passe e outro passe, você vê o grão recristalizado. Se todas essas deformações acontecerem acima da temperatura de não recristalização, então a microestrutura está governada por mecanismo de recristalização, dinâmica / estática. Certo? Esse é o convencional. Agora, o que acontece quando você faz a deformação abaixo da temperatura de não recristalização? Imagina que você tem lá, aqui eu estou representando 5 passes. Imagina que seja 7 passes. 2 passes de desbaste, que vão acontecer acima da TNR, e aí o mecanismo vai ser recristalização, mas quando você faz o terceiro passe, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, nesse caso, seriam os que estão entre TNR e AR3, o que você vai obter? Na medida em que você vai deformando, perceba você que entre um e outro passe, você não vai ter mais a recristalização. Você vai ter o quê? Cada vez mais panquecado, o grão cada vez mais se deformando, 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 e a panqueca vira praticamente uma folha, assim, sabe? Não tem mais panqueca quase. E nesse contorno, o que você tem de energia de deformação acumulada é muito grande, entendeu? Mas por que esse panquecado ele é progressivo? Por que entre um passe e outro passe eu não tenho mais recristalização? Porque foi o que eu acabei de comentar. O que eu acabei de comentar é, eu formo precipitados, né? Os precipitados, eles inibem a recristalização estática e isto pressupõe o quê? Que o grão continue deformado. E na medida em que você continua deformando, o grão deforma mais e mais precipitados podem se formar. Este processo chamou-se processo de laminação controlada convencional. Ele passou a se chamar convencional porque ele virou convencional. Não é mais uma novidade para ninguém. Através desta laminação, a cristalização, eu obtenho aços comuns,
a partir desta laminação convencional, quando o material ele é microligado, você obtém, então, um processo de deformação progressiva da austenita, devido à inibição da recristalização dinâmica e estática dela por causa da presença dos precipitados. Como resultado desse processo, quando o material acaba de ser deformado e ele entra numa temperatura já abaixo de AR3, o AR3 significa o quê? É a temperatura a partir da qual se inicia a transformação de fase por resfriamento de austenita em ferrita. Então, numa laminação controlada, quando o material sai no último cilindro de laminação, ele já vai sair com essa microestrutura totalmente alongada. Ele vai passar por uma mesa de resfriamento e é ao longo desse resfriamento onde ele entra na temperatura AR3 e progressivamente ele vai formando ferrita e perlita até ele chegar na temperatura ambiente. Essa ferrita que se forma a partir da austenita exageradamente deformada é a ferrita ultrafina. E é com essa ferrita ultrafina que a gente faz os milagres acontecerem. Estou explicando tudo isso aí. Faz os milagres acontecerem com os aços microligados. O que eu ganho com o aço microligado? Endurecimento por precipitação e endurecimento por refino de grão. São os dois mecanismos principais de endurecimento desses materiais. E é claro, como que é um aço de baixo carbono e ele é resfriado de uma forma controlada, a existência de ferrita já imprime ao material um comportamento dúctil muito vantajoso. Então, ele tem ductilidade devido à presença de ferrita. E ele tem resistência mecânica devido à dispersão de partículas de carboneto de nióbio. E ele tem tenacidade devido ao fato do grão ser pequeno. Se você for avaliar a tenacidade do material a partir do quanto rápido se propaga uma trinca, se uma trinca se propaga em um material de engenharia entre os contornos de grão, quanto maior é o grão, mais facetados vão ser os contornos e mais facilitada vai ser a propagação da trinca. Isso pressupõe o quê? Que o material não tem tenacidade. Quanto maior é a velocidade de propagação da trinca do material, menos tenaz o material ele é, mais susceptibilidade à fratura frágil no material. Então, quando você tem um grão fino, uma microestrutura de grão muito fino, entenda que o contorno de grão ele é um dificultador para a propagação da trinca. Então, quanto maior é o número de contorno, mais difícil vai ser a propagação da trinca em um material de grão ultrafino. Por isso, a tenacidade de um aço microligado.